Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 8, do módulo 3, e a gente vai falar hoje sobre o clima e a vegetação natural. Bom, na aula passada a gente já havia falado sobre o clima, A gente falou que para que seja possível determinar o clima de uma determinada região, é necessário uma observação com anotações por um período de cerca de 30 anos. Então, o clima ele é um conjunto de características do tempo atmosférico que ocorre com maior frequência em uma determinada região, ok? E para que haja a determinação do clima em uma determinada região, é necessário observações e registros por cerca de 30 anos. Vamos falar agora um pouco sobre a vegetação. O que é a vegetação? A vegetação é um termo, Vegetação é um termo geral que é utilizado para a vida vegetal da região. Isso se refere às formas de vida que cobrem o solo, ou seja, que cobrem o chão. Um conjunto de plantas, características de determinada região, elas dependem do clima. Então, a vegetação, ela também é um conjunto de plantas características de determinada região, que cada região, ela tem seu conjunto de vegetação. Cada região, ela vai ter a sua vegetação, e quem determina a vegetação de cada região vai ser o clima. Então, a vegetação ela é de acordo com o clima de cada região, ou seja, as matas, as plantinhas da nossa região, ela é diferente da região nordeste, porque nós estamos da região norte, porque nós estamos na região nordeste, Então, fazendo a correção, nós estamos na região nordeste, então, a nossa região, as plantinhas da nossa região, da região nordeste, elas são diferentes da região norte, da região sul, da região sudeste, da região centro-oeste. Por quê? Porque cada uma dessas regiões, ela apresentam, climas diferentes. Então, a nossa vegetação, ela vai ser bem diferente umas das outras em determinadas regiões, Cada região vai ter a sua vegetação típica, Cada região tem a sua vegetação. Então, quem que influencia na vegetação de cada região? O clima, tá? Então, a gente tem aqui, a vegetação natural é formada por espécies de plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre. Então, cada região vai ter as suas espécies de plantas que vão se desenvolver de forma natural, tá? Em cada região. As características do clima influenciam diretamente o desenvolvimento da vegetação, em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes uma das outras. Foi o que a tia já disse, que o clima que vai determinar a vegetação de cada região. E aqui a gente tem um exemplo de um tipo de vegetação. Aqui a gente tem uma área representada aqui na fotografia, que é a floresta do Equador, tá? Então, essa aqui é a floresta do Equador. O que a gente tem aqui? A gente tem, que o clima ele se caracteriza por temperaturas elevadas e grandes quantidades de chuva, e é propício ao desenvolvimento de uma vegetação natural densa e abundante, apresentando diversidade de espécies de planta. Então, como a gente tem aqui que o clima ele apresenta temperaturas elevadas e grande quantidade de chuva, Então, ele vai fazer com que essa vegetação aqui, ela seja natural e densa, E apresente diferentes tipos, de espécies de vegetação, por ser propício à chuva, durante o ano. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Esse outro exemplo já é bem diferente do primeiro,
Aqui a gente pode observar, né, a presença de água, né? Aqui a gente pode observar o céu mais nublado. E aqui a gente já pode observar, né, a presença aqui do sol, né, do calor, né? Já a gente já pode observar essa característica. Então aqui a gente tem essa região aqui no Quênia, na África. Então isso aqui é na África, não é no Brasil. Então aqui apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, tá? Então é típico dessa região aqui apresentar temperaturas bem elevadas, né? E períodos de seca. Então, como a gente pode observar, né, a vegetação aqui, né, apresenta mesmo características de uma região típica de período de seca. As árvores, né, estão todas, né, com folhas secas, né, assim, digamos assim. Como na primeira imagem a gente pode observar, né, a vegetação bem verdinha. Então a gente já consegue notar a diferença de uma para outra, onde que há uma presença de chuva e aqui há uma ausência de chuva, né, causando assim uma diversidade nessas duas imagens em relação à vegetação. Por causa de quem? Por causa do clima. Aqui a gente tem esse outro exemplo de vegetação, onde essa área aqui representada, ela é uma fotografia que representa uma área da Islândia, onde a gente tem um clima frio com baixas temperaturas e pouca quantidade de chuva durante o ano. Então desenvolveu-se uma vegetação de glamídeas adaptadas a essas condições climáticas, tá? Então aqui a gente já aqui o clima apresenta, né, um lugar frio com baixas temperaturas, mas só que com pouca quantidade de chuva durante o ano. Então a gente pode perceber aqui uma vegetação ela mais rasteira, né, que é a vegetação de glamídeas. E aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Essa vegetação aqui representada é no Arizona, nos Estados Unidos, onde aqui está representando, né, um clima quente e seco, temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolveu uma vegetação natural adaptada à falta de água, né? Então, a gente pode perceber aqui que essa vegetação aqui no Arizona, ela se adaptou, né, ao período de seca, né, não de seca, mas um período de falta de água, onde não há muitas chuvas durante o ano, e ele apresenta um clima quente e seco, então a vegetação é adaptada para poder sobreviver durante todo, né, o período em que vai apresentar um clima quente e seco, né, já que a quantidade de chuva é bastante rara, então a vegetação é adaptada para poder sobreviver. Agora a gente vai falar um pouco sobre como o ser humano modifica a vegetação natural, né? O que o ser humano faz para modificar a vegetação da sua região, ou seja, a vegetação natural? A gente pode perceber, gente, que está bastante presente nos jornais, né? O foco muito grande das queimadas. Nós estamos no mês de setembro, mas nós temos altos índices de queimadas durante esse ano, bem maior em relação aos anos anteriores. Então, as queimadas, elas são um exemplo de modificação da paisagem natural feita pelo ser humano. O que mais pode ser um exemplo? O desmatamento também é um exemplo de modificação da vegetação natural. Por que que o ser humano, ele desmata? Por que que o ser humano, ele modifica a vegetação natural? O ser humano, né, gente, ele tem a necessidade de estar sempre evoluindo, né, de estar construindo, de estar
criando novas ideias, e no meio de tudo isso, de evolução, de criar novas ideias, né, de produzir, o ser humano, ele tem se utilizado dos recursos naturais para poder se reinventar, lançar novos produtos, né, lançar novas ideias, e para isso ele tem usado bastante os recursos naturais. Desde o início da humanidade, o ser humano, ele já vem utilizando os recursos naturais. E com o passar do tempo, o aumento da tecnologia, os avanços tecnológicos, o ser humano, ele vem consumindo muito mais os recursos naturais. Em ênfase aqui, a vegetação, né? Seria as nossas plantas, as nossas árvores, nossas plantinhas que têm sofrido esse impacto. E como que o ser humano, ao longo dos anos e até hoje, ele tem utilizado-se da vegetação, né? Como que isso tem contribuído para o ser humano? De que forma que ele está utilizando, né, a nossa vegetação natural? Como que ele está modificando? Ao longo dos anos, o ser humano ele tem utilizado a vegetação natural para as atividades econômicas. Quais atividades econômicas? A agricultura, a pecuária, a exploração de mineral, né, que é a exploração do solo, mineral e vegetal, que seria a retirada das árvores do seu ambiente natural. E com isso, ele tem provocado intensas modificações nas formações vegetais naturais. Então, o ser humano é o principal responsável pela modificação da vegetação ao longo dos anos, né? A gente pode perceber que extensas áreas da vegetação natural, elas foram alteradas por quem? Pelo ser humano. Isso é claro pra gente, né? Então, com o desenvolvimento dessas atividades dadas, como a agricultura, a pecuária, a exploração mineral e vegetal, o ser humano, ele intensificou, né, essa modificação na vegetação, com o intuito de criar novos produtos, com o intuito de enriquecer, né, com o intuito de produzir mais coisas para o mercado. Então, o ser humano, ele está visando, né, o seu próprio bem, mas esquecendo ali de olhar para a natureza, né, e cuidar da natureza. Então, tem-se muito retirado da natureza e nada dado em troca para a natureza, né? Então, o crescimento urbano, ele é um dos principais responsáveis pelo desmatamento, porque muitas cidades, elas crescem em direção ao espaço rural. E como a gente sabe, o espaço rural, ele predomina a vegetação, né? Então, há necessidade de fazer a retirada da área de vegetação, né, para poder se construir, né? Então, a expansão do espaço urbano, os crescimentos da cidade também tem sido um dos fatores bem presente, né, e responsável pela desmatação da vegetação natural. Então, a gente vai ver aqui nas fotografias, né, dois exemplos aqui de interferência humana na vegetação. A gente tem aqui nessa primeira fotografia, que é uma área da floresta amazônica queimada, tá, gente? Para o desenvolvimento da agricultura e criação de animais. Então, essa área aqui, ela foi queimada para que houvesse aqui o desenvolvimento da agricultura. Então, a agricultura, né, ela é responsável bastante pelo desmatamento ou pela modificação da paisagem natural. E nessa segunda imagem aqui, a gente pode observar aqui que é uma floresta na Malásia, é a exploração ilegal e descontrolada da madeira, tá? Que causa a devastação da vegetação natural. Então, isso aqui é uma exploração de madeireira que é ilegal, tá, gente? É na Malásia. Aqui a gente tem outro exemplo de exploração da vegetação. No caso aqui é uma exploração mineral
como o minério de ferro, bauxita e ouro, e é necessária para a retirada, né? Para que haja essa exploração, é necessária a retirada da vegetação natural do lugar. Né? Em geral, além do desmatamento nessas extensas áreas, o subsolo, né? O subsolo, ele também é escavado, como a gente pode perceber aqui, e enormes crateras na paisagem são abertas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Não apenas a desmatação, né, do local, mas como também escavações no subsolo, né? O subsolo também é modificado. Isso aqui é uma mina de cobre nos Estados Unidos. Vamos agora à explicação da nossa atividade. Começa na página 322. A questão 1, ele vai pedir para vocês encontrarem no diagrama as palavras agropecuária, mineração, desmatamento e expansão urbana, tá? É isso aqui que vocês vão ter que encontrar nesse caça-palavra aqui abaixo. Em seguida, ele dá um item para vocês responderem. Ele diz o seguinte: agora escreva uma frase explicando o que essas palavras têm em comum. Então, você vai escrever uma frase explicando o que a agropecuária, a mineração, o desmatamento e a expansão urbana têm em comum. A gente acabou de falar que a agropecuária, a mineração, o desmatamento e a expansão urbana, eles são os principais responsáveis pela, né, interferência na vegetação, ou seja, pela modificação da vegetação. Então, você pode escrever explicando o que essas 4 palavras têm em comum, né? Ok, meus amores? Vamos agora para a página 323. Ele pede para você pesquisar em jornais, revistas e na internet uma reportagem sobre atividades que causaram algum tipo de alteração na vegetação. Então, você vai pesquisar, tá, gente? Uma reportagem que fale sobre algum tipo de alteração na paisagem natural no Brasil, tá? Tem que ser no Brasil. Depois, você vai preencher essa ficha com as informações que você vai encontrar. A manchete, que você vai escrever o título da manchete, tá? Qual é o título da manchete? Que você escreve o título da manchete. Fonte. Aqui você vai escrever onde você encontrou a manchete. Por exemplo, se for ir na internet, você escreve o site que você encontrou, tá bom? É a fonte. Atividade causadora da alteração. Então, você vai escrever aqui qual foi a atividade que causou a alteração na vegetação. Por exemplo, se foi a agricultura. Então, você vai escrever aqui, atividade causadora, né? Agricultura. Se foi a exploração mineral, você vai escrever aqui. Se foi a exploração vegetal, você vai escrever aqui, tá? Você vai escrever o tipo de atividade que causou, tá? A alteração no ambiente. Local. Aqui é onde ocorreu, por exemplo, a cidade onde ocorreu, o lugar onde ocorreu. Lembrando que tem que ser, o lugar tem que ser no Brasil. Por exemplo, se for no município de Hidrolândia, só um exemplo. Você vai escrever aqui o nome do município, tá? Hidrolândia, Ceará. Só um exemplo, não é para ser necessariamente no município de Hidrolândia, tá? É um dos lugares, tá? Um dos municípios, um dos estados do Brasil, tá? Você vai escrever aqui o local onde isso ocorreu. Tipo de dano causado, você vai escrever quais foram os danos causados pelo tipo de atividade, né? Se foi o desmatamento, se foi a queimada, tá? Se foi a modificação da vegetação com a retirada das árvores e a exploração do subsolo. Enfim, você vai escrever aqui o tipo de dano causado na vegetação. Página 333. Acompanhe as condições do tempo atmosférico do município onde você mora durante uma semana. Então, essa atividade aqui, ó, você vai fazer durante uma semana, tá? Crie um símbolo para representar cada tipo de tempo atmosférico. Considere a temperatura, a presença de chuvas e a quantidade de nuvem no céu. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro exemplo, tá? Ele deu só um exemplo, que aqui foi retirado no dia 29/6/2020, tá? Um exemplo. Aí, nós temos aqui calor, sol
e sem nuvem. Aí, como tá calor, sol e sem nuvem, ele desenhou aqui o sol, né, bem, sem nenhuma presença de nuvem. Aí, digamos que você vai começar hoje. Aí, você vai escrever aqui, ó, 30/9/2020. Aí, se tiver calor, você vai colocar calor, sol e sem nuvem. Se tiver sem nuvem também, sem nuvem. Aí, você desenha aqui o símbolo para representar como é que tá esse clima, ok? Se tiver frio e com a presença de nuvem no céu, você desenha um sol ensolarado, ok? E assim você vai fazer, tá? Durante 7 dias, durante uma semana, tá bom? Você vai preencher, cada dia você preenche um, tá? Dia 30, né? Aí vai pro próximo dia, até finalizar uma semana, ok, meus amores? Qualquer coisa, só mandar mensagem pra tia que a tia responde vocês no privado. Beijos, tchau, tchau!